último final de semana, 24 milhões de brasileiros, 48.500 dos quais aqui em Ponta Grossa, entregaram, ou pelo menos deveriam ter entregue, a declaração do imposto de renda. E agora, como é que fica? Para falar sobre isso, que a gente recebe hoje o delegado da Receita Federal em Ponta Grossa, Gustavo Orme. Gustavo, prazer te receber, seja bem-vindo. Prazer é todo meu. E agora? Quer dizer, quem entregou, entregou, quem não entregou, pode preparar o bolso para multa? Como é que fica? Pois é, nós temos agora o final do prazo, né? Acabou o prazo regulamentar para a entrega da declaração e hoje aqui a gente traz para você, para os teus telespectadores, os nossos conselhos, tanto para quem cumpriu o prazo como para quem não cumpriu. Para quem cumpriu o prazo, agora é só acompanhar o processamento da declaração. Em mais ou menos 48 horas, já aparece no site da Receita, para aquelas pessoas que têm o código de acesso, que é uma senhazinha para que a pessoa possa acompanhar como vai o processamento da sua declaração, que permite ela visualizar se a declaração já foi processada, se tem algum tipo de pendência que já foi acusada por algum sistema da Receita Federal, e se tiver esse tipo de pendência, ela já pode retificar por seus próprios meios e corrigir a informação, se for esse o caso. Para quem não cumpriu o prazo, para quem deixou de entregar a declaração, ela precisa, em muitos casos, entregar essa declaração e vai incorrer numa multa de R$ 165,74 no mínimo, podendo ser maior. Então, o que nós recomendamos para quem perdeu o prazo é para que entregue a sua declaração também o quanto antes, porque a multa ela tem um valor mais reduzido conforme o atraso. Ou seja, se a pessoa atrasar 20 meses, ela vai pagar 20% do imposto devido. Se ela atrasar um mês só ou uma fração de mês, ela vai pagar 1% sobre o imposto devido, sendo de no mínimo R$ 165,74. No caso, quem tem imposto a restituir e acaba perdendo o prazo, não entrega. Essa multa, é feito um encontro de contas com o imposto que a Receita tem para pagar para o contribuinte e o contribuinte tem para pagar para a Receita? É feito sim. Toda pessoa que tem imposto a restituir, se ela incorreu em multa, ela vai ter que pagar esse tributo, essa multa para a Receita antes de receber a sua restituição. Se ela tem débitos de anos anteriores também, a Receita não pode pagar a restituição para quem deve para a Receita. Mas esse encontro de contas, como você bem falou, ele pode ser realizado. Quando chega no prazo de processamento da declaração, se, por exemplo, a pessoa tem R$ 300 para restituir e tem uma multa que ela está devendo lá de 165, a Receita manda uma correspondência para ela dizendo, ó, você tem uma restituição de R$ 300 e consta para nós que você tem um débito de R$ 165. Se você não se manifestar dentro de 15 dias, nós vamos pagar compensando essa diferença. Então, a pessoa, se ela não fizer nada, depois dela receber essa correspondência, ela vai receber o depósito de R$ 135. Ou seja, aí ela está quites, pelo menos por esse ano, está resolvida a situação dela com a Receita. Exatamente. Daí ela, digamos, ela quita o seu débito com a Receita e recebe também a sua restituição. E aí o pessoal, muita gente tem medo da tal da malha fina, né? Da declaração cair em malha. Quando é que o pessoal vai começar a saber que tem algum problema? Você falou 48 horas, já começa a processar. Aí, quando e como a pessoa fica sabendo que ela tem contas a ajustar ainda? Na realidade, a malha fina é um processamento prévio. Toda pessoa pode ser fiscalizada pela Receita Federal se houver indícios, né, que isso deva ser feito. Mas a malha fina é um primeiro controle. Agora, com o advento da internet e do código de acesso, o atendimento da Receita, que tem o nome de ECAC, E de eletrônico, né, e Centro de Atendimento ao Contribuinte, a pessoa pode fazer a consulta se a sua declaração está na malha fina ou não. A informação aparece para aqueles que a procurarem no site, dizendo assim, ó, senhor contribuinte, sua declaração foi processada e encontramos uma inconsistência. Aqui está dizendo que a empresa CNPJ tal lhe pagou R$10.000 e o senhor não colocou nenhuma informação a respeito. Ou o senhor colocou R$5.000, ou colocou R$8.000. A Receita conta qual que é o problema que está fazendo com que a declaração fique na malha fina, né? Então, possibilitando que a pessoa, se for o caso,
retifique a sua declaração ou então entre em contato com a fonte pagadora, né, para que a fonte pagadora corrija a informação caso haja esse tipo de erro. Esse é um dos exemplos, né? Tem outros casos que não fica tão evidente. Eu vou dar um outro exemplo, né? A pessoa ganhou 40 mil reais no ano, mas gastou 30 mil com despesas médicas. É uma situação que pode ocorrer. Se a pessoa teve um problema grave na família, né, o custo da saúde é de fato elevado, tá? Ela vai acabar caindo na malha porque é um valor muito alto para o rendimento que ela costuma ter. Então, esse tipo de caso, quando realmente ele de fato ocorreu, a pessoa vai ficar na malha durante algum tempo e deve ter a sua declaração processada após o processamento regular que é feito ao longo do ano de 2011. Aí essa pessoa pode ser chamada para ir lá e apresentar os recibos, os comprovantes, por exemplo, das despesas médicas, e seja lá o que for. Isso, nesse exemplo, ela deve manter os seus comprovantes até o momento do recebimento da restituição e ainda 5 anos, tá, após a entrega da declaração. Então, ela deve manter tudo em dia, tudo bem organizado, para, quando chamada pela Receita, ela poder apresentar esses documentos. A Receita está com o serviço da pessoa conseguir fazer o agendamento dessa apresentação de documentos. Nesse exemplo que nós falamos, né, ela poderia, pela internet, agendar, quero mostrar ali que está tudo certo, eu vou entregar meus documentos e a Receita vai fazer esse processamento depois. Mas, por enquanto, nós estamos trabalhando com os estoques de anos anteriores. Então, da declaração de 2011, provavelmente só vai ser possível fazer esse agendamento a partir do ano de 2012, salvo se a gente conseguir vencer todo o passivo que temos e esses dados vão poder ser pedidos, solicitados ainda no próprio ano de 2011. E naquele outro exemplo que você deu, da pessoa declarar como tendo recebido um valor, a empresa que pagou declarar outro, então a pessoa vai ter que retificar. Ela tem que pagar multa do mesmo jeito? Não. Quem der culpa ao problema tem que pagar multa do mesmo jeito? Não tem multa nem para a empresa nem para a pessoa, né? Que pode ter havido um erro de entendimento, então a Receita presume a boa-fé do contribuinte. Então, nesses casos, o fato é um só, né? Ele pode estar sendo visto de duas maneiras pela pessoa física ou pela fonte pagadora. A verdade sendo uma só, uma das informações, pelo menos, está errada. Então, ao se corrigir essa informação, a declaração passa dessa malha fina da Receita, ficando sujeita durante os 5 anos a ser fiscalizado como qualquer outro contribuinte. Então aí a pessoa é só ela corrigir, porque muita gente, né, Gustavo, tem medo de ir atrás a pesquisa de situação fiscal, que é possível pelo site, ou mesmo de ir lá na Receita. Eu vou lá ver como é que está a minha situação, a Receita vai lembrar que eu existo. É uma preocupação que as pessoas precisam estar atentas, porque quanto mais demorar para regularizar, pior, né? Exato. É muito melhor você avisar que você vai chegar atrasado do que a pessoa ficar te esperando lá e constatar que você chegou atrasado, né? Então, a Receita Federal prefere e orienta que as pessoas, verificando que tem algum tipo de incorreção ou se ela tem algum tipo de dúvida, que ela venha até a unidade da Receita Federal. Nós temos um atendimento muito bom pelo site para dados fiscais, referência em nível de América Latina, tá? Os serviços que nós disponibilizamos num país continental como é o Brasil, pela internet. Então, a pessoa consegue verificar a sua situação e, preferencialmente, ela retificar a sua situação, corrigir algum erro que exista por seus próprios meios. Não esperar que tenha aqui um auditor fiscal da Receita Federal para tentar verificar o que está acontecendo, porque daí, nesse momento, daí sim, ele não se livra mais da multa. Para retificar a declaração, a sua pergunta foi excelente, e é bom a gente levar isso aí para a população em geral. Para retificar a declaração, salvo se a pessoa já estiver sendo fiscalizada, não tem nenhuma multa, a pessoa pode fazer quantas vezes quiser, no momento que ela preferir. E uma boa negociação, ou mesmo uma negociação não tão boa, ainda é preferível a um processo, né? Exato. Eu sei que, digamos, a carga tributária do nosso país, ela é de fato alta. Os servidores da Receita também são contribuintes, nós sabemos disso. Mas é muito mais interessante para o contribuinte que ele pague somente o imposto, porque pagar multa é uma coisa que você poderia ter evitado, né? Então, a Receita cobra multas de mora pelo atraso no pagamento.
e cobra multas de ofício quando a pessoa tentou fazer alguma coisa que é vedada pela legislação. A multa de mora, ela chega no máximo a 20% do imposto que deixou de ser recolhido. A multa de ofício pode chegar a 225% do imposto que não foi pago, além do processo criminal. Então, nós recomendamos às pessoas que elas tomem as providências por seus próprios meios. Verifiquem a sua declaração, se está tudo certinho, se foi processado, se não tem algum tipo de informação que não foi passada de forma meio dúbia para a Receita Federal, para que aquilo ali seja sanado, que ela não precise sofrer uma fiscalização para sanar a sua situação, que daí o auditor fiscal vai fazer esse saneamento por ela. Tá certo, Gustavo, muito obrigada pelas informações e a gente está sempre aqui à disposição para passar mais novidades para os contribuintes. Eu que agradeço o espaço concedido. Obrigada. No próximo bloco, você confere as novidades tecnológicas no setor de análises clínicas. É um instante só.